Hoje eu queria apresentar para vocês conceitos básicos da urbanização, tá? Básicos assim, não é aquilo que a gente vai, básico não serve para nada, não, os conceitos primários da urbanização. Então a gente vai entender o que é uma região metropolitana, vai diferenciar o que é o crescimento urbano e uma urbanização, passando até por algumas relações históricas, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é diferenciar crescimento urbano de urbanização. Crescimento urbano, galera, é o físico, é aquela cidade crescer no físico, tá? É aumentar a cidade em quilômetros, por exemplo, é ter mais construções. Já a urbanização é todo o processo que vai acarretar o crescimento urbano. Então isso aqui começa a acontecer para isso aqui acontecer de fato, beleza? Aqui é o físico, é o crescer que a gente consegue visualizar. Aqui é todo o conceito que tem com esse crescimento. A gente vai ter que diferenciar, por exemplo, um crescimento urbano numa urbanização de um país desenvolvido e uma urbanização de um país subdesenvolvido, por exemplo. São dois tipos de urbanização. A gente vai ver aqui os reflexos da urbanização no Brasil, na América Latina, e os reflexos da urbanização na Europa, por exemplo. Cidade, galera. O que é uma cidade? O que forma uma cidade? Pessoas mais capital. Tá? Então a cidade ela é formada por fixos e fluxos. Pessoas mais capital. O que é capital? É o dinheiro. Uma cidade só é formada a partir do dinheiro, da economia. A economia gira a cidade. Por exemplo, hoje qual é o fluxo mais intenso? Daqui para o centro da cidade ou do centro para cá? De manhã indo para a cidade, para o centro, final da tarde voltando. Por quê? A economia ela está baseada onde? No centro da cidade. Então a cidade ela vai ser formada por pessoas mais o capital. O que seria o sítio urbano, galera? O sítio urbano é onde a cidade nasce, é onde ela começa, beleza? É o ponto inicial de uma cidade. A cidade do Rio de Janeiro, se a gente for parar para analisar, ela começa aonde? Lá na região central, né? Mas aí teóricos dizem que ela começa de fato no Morro do Castelo. É ali que começa a cidade do Rio de Janeiro, onde ela é fundada, beleza? Então o sítio urbano vai ser onde aquela cidade vai nascer. E aí a gente está relacionado sempre numa questão histórica, tá? A cidade, o crescer da cidade, o nascer da cidade está relacionado ao histórico, a um acontecimento histórico. Qual é o acontecimento histórico que é o estopim para o crescimento urbano no mundo? As revoluções industriais, né? Então a primeira revolução industrial acontece lá por volta de 1700 e algumas coisas, lá na Inglaterra. E é a partir dali que o crescimento urbano ele toma uma nova face. Ele começa a acontecer de uma forma diferente, mais acelerado. E aí isso vai se espalhando pela Europa, chega nos Estados Unidos. E como que a urbanização ela chega na América Latina, nos países subdesenvolvidos? Ela chega somente mais ou menos 100 anos atrás. No Brasil, a partir de 1930, que essa urbanização ela começa a acontecer. Quase 200 anos depois do que lá na Europa. E isso aí acarreta uma série de problemas para a cidade. Então, as revoluções industriais, principalmente a primeira revolução industrial, é esse estopim para a formação de um mundo urbano. O mundo hoje ele é considerado urbano? Sua maior parte sim. O que faz um país ou um estado ser considerado urbano? Ele ter mais de 50% das pessoas morando nas cidades. Hoje a América Latina, a América no geral, é considerada urbana? Sim. A Europa é considerada urbano? Sim. Agora a África é considerada urbano? Ainda não. Ainda é um continente rural, porque não tem maior do que 50% da sua população morando nas cidades. Moram aonde? No espaço rural. O que é uma rede urbana, turma? Uma rede urbana são pontos conectados. Isso a gente consegue ver? Consegue. Na prática. Por exemplo, o que liga o município de Duque de Caxias ao município do Rio de Janeiro? As estradas, as rodovias. Então isso é uma ligação entre dois pontos? Forma uma rede toda urbana?
a gente vai ver que o Rio de Janeiro ele tem toda uma rede urbana, principalmente a região metropolitana, né? Essa parte onde a gente está localizado. Nós estamos numa região metropolitana. Então, você vê que ela é toda conectada. E aí eu estava olhando aqui o Google Maps agora, se você vai olhando para o estado de São Paulo, né, você vê o Rio de Janeiro e vê o estado de São Paulo, você consegue identificar numa imagem de satélite a cidade de São Paulo. É todo um borrão cinza assim no meio de um monte de verde. Né? Uma imagem de satélite, claro. São os prédios, são as estradas, tudo. Quando você vê do alto fica tipo um borrão cinza. E aí é fácil identificar no mapa qual é a estrada, a rodovia que vem para o Rio de Janeiro. Ao longo da rodovia você tem a formação de várias cidades. Várias e várias cidades. Então forma tipo uma linha reta, num aglomerado, né, num aglutinado de cidades. Por quê? Lá no princípio, lá na Europa, no início, as cidades, né, elas eram formadas nas margens dos rios, não das rodovias. Por quê? O transporte na época eram os barcos. Então as cidades elas vão se formando na beira, né, da onde passam os transportes, que eram os rios. Então na Europa, se a gente for analisar, você tem cidades na beira do rio Tejo, na beira do rio Sena, na França, Danúbio. Vários rios ali são muito importantes para a formação de cidades na Europa. Já aqui no Brasil, essa formação das cidades ela se dá por meio de outra questão. Tem dois pontos. O primeiro que é a urbanização do Rio de Janeiro e do Brasil. Ela começa a partir de 1930, como eu falei. Então, naquela época já tinham carros. Então, as rodovias vão ser importantes. Mas se você for parar para pensar uma questão histórica lá antiga, a formação das cidades, você pode ver que ela está concentrada muito no litoral. As cidades que têm o maior aglomerado urbano estão no litoral. Por quê? Quando os portugueses chegaram com as caravelas, eles chegaram próximo ao litoral. Então, a ocupação do meio para a região norte do Brasil ela só começa depois. E aí você pode ver que são as áreas mais vazias, com vazio demográfico muito grande. E aí a gente começa a analisar a questão da densidade demográfica do Brasil. Não é alta. Densidade demográfica é a relação entre a área e a população. Aí você tem um númerozinho que dá habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil é um país considerado populoso. Tem muita gente no Brasil. Populoso é a concentração total de pessoas. É o número real de pessoas. Agora, povoado ou não povoado é essa relação entre a área, né, o tamanho da população. O Brasil ele tem um tamanho territorial gigante, mas a população não é tão grande para o seu território. O Brasil tem muitos espaços vazios. Pode ver, a região amazônica é um grande vazio demográfico, por exemplo. Tem muita pouca gente naquele espaço. Então, a rede urbana que a gente está falando agora, ela é formada por fixos e fluxos. Quem criou esse termo foi um geógrafo. Milton Santos, eu acho que é o maior geógrafo brasileiro que já existiu. E aí ele cria esse termo de fixos e fluxos. Os fixos são o quê? Os pontos fixos que não se movem na cidade. As casas, os prédios, o comércio, não se move. É fixo. Os fluxos somos nós. Então, por exemplo, eu saio da minha casa no município de Caxias, eu dou aula muito no município do Rio de Janeiro. Então, são fixos. E eu sou o fluxo. Eu fico andando entre dois fixos, minha casa e meu trabalho. E eu sou o fluxo. E a cidade, a rede urbana, ela é formada por isso. Você pode ver que esses fixos, esses fluxos, principalmente os fluxos, vão moldar como é que é a cidade. Então, qual é o fluxo de carros? A gente fala muito sobre isso. Fluxo de carros está intenso, está tranquilo. Porque é o quê? É o deslocamento das pessoas entre fixos. Então, o fluxo de carros mais intenso, de manhã é sentido o centro da cidade. No final do dia, é aquele movimento ao contrário. Por quê? Isso é um movimento pendular, que a gente vai falar aqui. É uma migração pendular. A hierarquia urbana. Uma hierarquia, num trabalho, por exemplo, é o chefe, que está lá no topo. E aí tem a pessoa que ela está abaixo do chefe, geralmente o gerente. E aí o trabalhador normal. Isso é uma hierarquia. Um é mais importante do que o outro. Uma hierarquia numa troca de faixas, sei lá, no judô, no jiu-jitsu.
Você tem a faixa preta e você tem as outras faixas que são hierarquicamente menor. Uma hierarquia urbana, você está falando do urbano, então você está falando de cidades, beleza? Então você pode ter a cidade A, que é mais importante que a cidade B, que é mais importante que a cidade C, mas todas elas respondem a uma metrópole. Metrópole é uma área que tem a influência maior. Qual é a metrópole do estado do Rio de Janeiro? O município do Rio de Janeiro, beleza? Então o município de Duque de Caxias, o município de São Gonçalo, o município de Nova Iguaçu, todos vão responder à metrópole. E qual é a metrópole? O município do Rio de Janeiro, beleza? E aí a gente acaba formando as regiões metropolitanas. O que são as regiões metropolitanas? É uma região de influência direta da metrópole. Então vão ser, no caso do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, que é essa metrópole, e toda a sua área que ele influencia. Então, como parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, nós vamos ter Duque de Caxias, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Niterói, São Gonçalo, Guapimirim, se eu não me engano, entra, acho que Magé também entra, Rio Bonito, eu acho que entra, Itaboraí. Então, toda essa região que, de uma forma ou outra, o município do Rio de Janeiro exerce uma influência muito grande. Que a gente tem uma área principal, que você vê um aglutinado muito grande da urbanização no Rio de Janeiro, que é essa região metropolitana, e aí você vê um verde, né, que são as áreas menos ocupadas ao em volta. Mas aí você vai, às vezes, achar um cinzinha, aqui um cinzinha ali, outro cinzinha, são as cidades mais deslocadas. E aí elas não formam uma região metropolitana. Por quê? Porque elas não têm uma metrópole e elas não têm uma área de influência, certo? Por exemplo, você vai ver uma cidade grande, Resende e Volta Redonda. São duas áreas grandes, mas por que elas não formam uma região metropolitana? Elas estão muito afastadas da metrópole. Então a metrópole não exerce uma influência direta nessas cidades, beleza? E aí a região metropolitana, ela vai ter como característica a presença da conurbação. O que é conurbação, galera? Que eu acabei de falar. É uma área estando, por exemplo, eu não sei onde começa e termina o município do Rio de Janeiro, olhando da imagem de satélite. Por quê? Eles estão conurbados, eles estão juntos, beleza? E também é característica uma forte migração pendular. O que é um pêndulo? É algo que vai e volta, vai e volta. Uma migração, galera, existem vários tipos de migrações. A gente sempre associa a migração a sair de um país e ir para outro, mas não. Migração tem vários tipos. Tem a migração interregional, intrarregional, tem a migração pendular, migração sazonal. E a migração pendular, geralmente, ela vai estar associada com a cidade. Porque é você sair de um local e ir para o outro, mas no final do dia você vai voltar para esse local. É o fixo e o fluxo expresso na migração. É a saída de uma pessoa do município de Caxias para o município do Rio de Janeiro para trabalhar. E aí, na volta, ela vai voltar para o município de Duque de Caxias, né? É o vai e volta diário que grande parte da população faz. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma cidade global. Muita gente considera São Paulo já como uma cidade global, por exemplo. Uma cidade global é uma cidade que ela tem uma influência e um fluxo. Lembra lá dos fixos e fluxos que a gente estava falando? Tem um fluxo internacional. A maior cidade global, para mim, que a gente pode ver, é a que sempre tem desastre em filme, Nova York. Sempre quando acontece alguma coisa, acontece em Nova York. Por quê? O alienígenazinho lá do Independence Day, que vai atacar o mundo, ele vai atacar onde? Lá no meio da África? Não. Ele vai atacar lá em Nova York. Por quê? Se acontece algo a Nova York, não afeta somente o local, mas afeta o global. Por quê? Vai afetar o mundo todo. Nova York é uma cidade que ela não para. E pode acontecer o que for, que não abala ela. Questão assim de fluxos, tá? Não de desastre. Lá é a sede da ONU. E aí quando tem reunião da ONU, Assembleia Geral da ONU, são 190 e poucos países que cada um leva uma comitiva de centenas de pessoas que vão e se deslocam para aquela cidade. E a cidade não para. A galera que vai visitar o parente lá em Nova York vai visitar.
O carinha que vai trabalhar, vai pegar um metrô, vai trabalhar, não vai parar. Tem centenas de milhares de pessoas na cidade para um evento e a cidade não para. A cidade anda normalmente. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade grande, mas vai acontecer um Rock in Rio. O que acontece com a zona oeste do Rio de Janeiro? Para. Várias vias fechadas, transporte com um esquema especial, toda uma coisa que acontece em prol daquele evento, certo? Vai ter jogo no Maracanã, um jogo simples. O que acontece em volta do Maracanã? Para, fecham ruas. Então uma cidade global ela vai ter esse fluxo internacional. Ela vai estar falando de relações entre países que fogem do âmbito local. E aí já começa a ir para uma escala maior. E aí, geralmente, isso está associado a megacidades. Megacidades são cidades com mais de 10 mil habitantes. Caiu a megacidade e tal, sabe que tem mais de 10 milhões de habitantes. As cidades no Brasil, para chegar nesse nível, tem estimativas do que a partir de 2030, 2040. Para chegar nesse nível de ter 10 milhões de habitantes numa única cidade. Macrocefalia urbana, galera. A macrocefalia urbana, ela é acarretada por duas coisas. Um crescimento acelerado e a falta de planejamento. Você consegue identificar onde é o município do Rio de Janeiro ali? Você não consegue, de fato, ver onde termina um município e começa outro, correto? E aí a macrocefalia urbana, ela fala de crescimento acelerado e falta de planejamento. Geralmente, falta de planejamento, a gente lembra do último quadro, quando eu falei de revoluções industriais, que no Brasil a urbanização que está associada à industrialização, né? Um país quando começa a se urbanizar é porque ele está se industrializando. Ela começa a partir de 1930. Então é recente. Então foi algo que foi feito às pressas, acelerado. Não foi feito planejado. Falta de planejamento, crescimento acelerado. Beleza? E aí isso causa uma macrocefalia urbana. Você tem casa para todo mundo? Não. Você tem transporte que supre a necessidade da população como um todo? Não. Então isso é problema da macrocefalia urbana. Falta de planejamento e crescimento acelerado. Outra coisa, isso daqui vai gerar violência, desemprego, trânsito congestionado, que eu acabei de falar aqui com vocês. Isso tudo é característica de países subdesenvolvidos. Beleza? País desenvolvido que teve sua industrialização e sua urbanização por volta de 1700 e alguma coisa, 1800 e tanto, teve mais tempo para planejar a sua cidade. Teve mais tempo para construir a sua urbanização. Então esses problemas aqui são menores. Ainda que aconteça? Sim, mas são menores. Você não vê uma violência como no Rio de Janeiro na Europa. Você não vê uma falta de emprego como acontece aqui. Às vezes até sobra emprego lá. E é até uma analogia que a gente faz com Portugal. Portugal, ele contrata muito brasileiro para a área de TI, tecnologia da informação, né? Por quê? Há um movimento, uma espécie de migração, como a gente viu da migração pendular, lá em Portugal, que é a chamada fuga de cérebros, tá? É que o profissional que se forma em TI em Portugal, ele às vezes não vai querer trabalhar em Portugal. Portugal pra gente é um país muito bom, muito melhor do que o Brasil em vários aspectos. Mas às vezes, comparando com o cenário europeu, principalmente naquele cenário de que você tem a União Europeia, então você tem a livre circulação de pessoas, ele em vez de trabalhar em Portugal, ele vai trabalhar na Alemanha, na França, e aí você acaba tendo essa fuga de cérebros. É a fuga de pessoas formadas daquele determinado local para ir para outros, buscando uma melhor condição de vida. Toda migração está associada à melhor condição de vida, busca por melhor condição de vida. E aí eles contratam muito brasileiro, justamente por conta da língua, que é a mesma, né? Muitos brasileiros migram para Portugal. Hipertrofia do setor terciário. O setor da economia se divide em três. Primário, que é a extração de recursos, secundário e terciário. O secundário e o terciário acontece no urbano, tá? O secundário são as indústrias e o terciário é o setor de serviços, comércio. Então, a hipertrofia do setor terciário, ela acarreta o quê? Fuga das indústrias e a informalidade. O que seria isso? É a cidade ficar tão cheia, que você não tem mais espaço para as indústrias.
você não tendo espaço para as indústrias, a oferta de emprego diminui. Então você tem muita gente trabalhando na informalidade. No iFood, na Uber. Se a gente pode ver, essa fuga de indústria, ela vai para onde? Uma cidade que a gente falou no último vídeo, que é a questão de Resende e Volta Redonda. Muitas indústrias vão se instalar lá. Por quê? Não tem esse problema com a hipertrofia do setor terciário, não é uma cidade tão cheia, sufocada, mas que ainda assim está a poucas horas, né? 1h30, 2 horas da metrópole. Beleza? Então não acarreta um problema logístico. Então muitas empresas acabam indo para essas regiões. Para finalizar, segregação socioespacial. O que é isso, galera? Segregação é você segregar, é separar. E a segregação socioespacial, ela fala muito de dois aspectos que acontecem. A periurbanização, né, que é a periferização dos pobres, e a favelização. A pessoa que ela não tem condição de morar na Zona Sul, mas ela trabalha na Zona Sul, muitas das vezes ela vai morar onde? Na favela ou na periferia. O que é a periferia? No Brasil, a gente sempre associa a periferia a algo ruim. Lá fora, a periferia são as áreas periféricas da cidade. Né? Por exemplo, a gente mora numa periferia, correto? É uma área periférica à cidade central. Que é o que acontece. Isso é um processo natural numa cidade cheia, uma hipertrofia do setor terciário, como é o Rio de Janeiro. E aí tem um outro processo que eu não coloquei aqui, eu poderia colocar, que é o processo de gentrificação. O que é o processo de gentrificação? É quando você expulsa direta ou indiretamente a população mais pobre de uma determinada área. Como? A zona portuária do Rio de Janeiro sofreu uma grande revitalização por conta da Copa do Mundo e das Olimpíadas, correto? Toda aquela área que foi reformada, transformada, aumentou o poder econômico daquela região? Os aluguéis aumentaram ali? Então você expulsa direto ou talvez indiretamente a população mais pobre. Na gentrificação é quando a população ela não consegue mais sustentar o custo de vida naquela determinada região. E é o que acontece muito no Rio de Janeiro. Você quer expulsar a população mais pobre? O que você faz? Aumenta o custo de vida naquela região. Então a população mais pobre ela vai se ver obrigada a sair daquela região. Tá? Beleza? Se a gente analisar aqui, voltando agora na questão anterior que a gente estava falando. Que eu falei com vocês, daquela mancha urbana. Se eu tirar um pouco o zoom aqui, e a gente analisando o estado do Rio de Janeiro aqui, marcadinho, beleza. Mas olha aqui São Paulo. Você consegue ver que São Paulo é aqui, não consegue? E olha ali que eu falei, a questão da rodovia, que dá acesso ao Rio de Janeiro. Aqui passa uma rodovia. E aí, você não consegue ver na rodovia as cidades formando na beira dela? Forma uma linha, seguindo a rodovia. E aí, ao lado, né, você tem toda uma área mais verde. Vamos jogar aqui para o Rio de Janeiro de novo. Você tem a zona, né, a região metropolitana, que ela é a região mais urbana, isso a gente consegue ver claramente aqui. E aí você tem alguns outros polos, mais cinzinhas, a região dos lagos aqui, tá? Aqui, se eu não me engano, é Resende. Então você consegue ver toda essa mancha urbana. Como é que eu vejo que uma área ela tem essa interligação? Um exemplo claro disso é a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Niterói. São duas áreas que são divididas pela Baía de Guanabara, mas você precisa de uma ligação entre as cidades. Qual é essa ligação? É a ponte Rio-Niterói. Você olha aqui a ponte. Se não tivesse a ponte, o único acesso que você teria para essa região é por Magé, né? Você pode ver que é uma área bem menos urbana, né? Mas é o que você cria? Uma ponte. Uma ponte é algo artificial que você cria justamente para ligar duas regiões. O fluxo não conseguiria acontecer de uma forma tão efetiva como acontece. Beleza? Então, tranquilo.